Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo de número 3. Nós faremos a leitura dos versos 1 até o verso de número 21. João, capítulo de número 3, versos 1 até o verso 21. Isso que nós já temos estudado algumas vezes, e eu creio que fala ao coração do povo de Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de serem ardidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Pai amado, nós lemos uma porção da sua palavra, Senhor, e nós queremos te pedir em nome de Jesus, que esta palavra que é viva e que é poderosa, que esta palavra fale ao nosso coração, Senhor, e do Senhor venha a instrução. Pai, nós queremos ouvir a sua voz, que a pregação da sua palavra, Senhor, seja recebida como aquilo que ela é, o Senhor falando ao coração do seu povo, o Senhor falando ao coração dos seus filhos, o Senhor edificando a sua igreja. Em nome de Jesus pedimos a Deus que o Senhor nos abençoe. Em nome de Cristo agradecemos desde já, Senhor. Amém. Nós temos estudado este texto e, entre outras coisas, nós já aprendemos sobre as motivações corretas para ir ao encontro de Jesus ou para se aproximar de Jesus. Vimos que Nicodemos poderia ter motivações políticas, motivações de metodologia, motivações intelectuais, mas a verdadeira motivação era Deus querendo falar ao coração de Nicodemos. Por isso Nicodemos creu em Jesus. Por isso você veio, irmão. Nós vimos também que aquilo se tornou para Nicodemos mais do que uma visita a Jesus, porque Jesus conhecia o seu coração, porque Jesus julgava o seu coração e porque Jesus estava disposto a satisfazer a verdadeira necessidade do coração de Nicodemos. E ainda nós vimos que Jesus ensina a Nicodemos que não é sobre experiência religiosa que ele precisava conversar. Não é sobre os lugares onde a religião nos leva de um lado para o outro.
Não é nem mesmo sobre as coisas religiosas que ele fazia, mas o que era importante de fato era em quem Nicodemos deveria crer. E a nossa pergunta nesta noite é: o que você deve crer a respeito de Jesus Cristo? O que você deve crer a respeito do Cristo de Deus? Junto com o Salmo 23, verso 1, eu acredito que o verso 16 desse capítulo é provavelmente o mais conhecido, o mais citado das Escrituras. Mas nem por isso a gente tem a garantia de que esse verso, João capítulo 3, verso 16, é o mais bem compreendido. Eu já ouvi dezenas de pregações enfatizando um advérbio, ou to, que significa assim como, na nossa Bíblia está traduzido como de tal maneira, desprezando todo o resto, todo o contexto em que se dá esta conversa de Jesus com Nicodemos. A ênfase de Jesus é sobre a necessidade de Nicodemos nascer de novo. Quem é Nicodemos? É um mestre cujo mestrado servia para ser colocado em uma moldura e exibido na parede. É um mestre cujo mestrado era útil para que ele fosse reconhecido como autoridade no meio do seu povo, mas um mestrado que era absolutamente inútil. A sua experiência religiosa, o seu conhecimento religioso era absolutamente inútil e não lhe dava condições de enxergar o reino de Deus. Nicodemos era um fariseu que cumpria todos os rituais prescritos na lei. Ele sabia de todos os rituais de purificação, mas ele precisava ser purificado de uma maneira especial. Ele precisava ser purificado de uma maneira espiritual. Ele precisava nascer de novo, nascer do Espírito, para poder entrar no reino de Deus, diz o verso 5. Era um líder religioso que se pretendia ser um líder espiritual, mas era apenas um homem com sabedoria carnal e ainda assim uma sabedoria limitada, uma sabedoria pequena. E é para este Nicodemos que Jesus vai dizer que ele precisa nascer de novo. É para esse Nicodemos que Jesus vai dar as condições deste novo nascimento, dizendo para ele que não se trata de voltar ao ventre materno, porque isso não era possível, porque isso estava fora de cogitação. Assim como Nicodemos, eu e você precisamos compreender que a razão do novo nascimento não é nada que a gente faça, não é nada que alguém possa fazer por nós, não é terrena. A razão do novo nascimento está única e exclusivamente em Jesus Cristo. Alguém que certamente superava tudo aquilo que Nicodemos esperava encontrar. Porque quando Nicodemos vai até Jesus, ele esperava encontrar talvez um pretenso profeta, alguém que se apresentava como profeta, mas ele esperava encontrar um galileu iletrado, inculto, como outros que já haviam surgido algum tempo antes. Para nascer de novo, para poder ver o reino de Deus, para entrar no reino de Deus, Nicodemos precisava, queridos, crer em Jesus Cristo, e ele não cria. Mas o que nós precisamos saber agora é em que Jesus Nicodemos deveria crer para nascer de novo. Em uma outra ocasião, Jesus chama os seus discípulos e os questiona a respeito de como ele era visto, de como as pessoas o interpretavam. E a resposta é inconclusiva e insatisfatória. Quando Jesus pergunta aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? A resposta é: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és alguns dos profetas. E ainda tinha aqueles que diziam que Jesus era um falso profeta que enganava o povo. Os romanos achavam que ele era um revoltoso. Se essa pergunta fosse feita hoje, se saíssemos no meio do povo perguntando quem é Jesus, as respostas também não seriam muito satisfatórias. Fala-se de Jesus como um criador de uma nova religião.
Fala-se de Jesus como um filósofo, falam de Jesus como um político, falam de Jesus como um mestre econômico, falam de Jesus até como um precursor do comunismo. Mas ele é mais, muito mais do que isso. E é para corrigir essa visão distorcida que estava na mente de Nicodemos, que talvez esteja na mente de alguns de nós, que Jesus vai lhe falar sobre quem ele era, sobre a sua natureza, sobre a natureza da sua missão, sobre a sua motivação em ter vindo ao mundo e sobre o resultado desta vinda de Jesus ao mundo. Que tipo de mudanças práticas isto deveria acarretar na vida daqueles que crescem em Jesus? Não basta apenas dizer eu creio em Jesus. Crer em Jesus traz mudanças. Nós precisamos conhecer bem estas verdades que caracterizam aquele que é o meio mais concreto que Deus estabeleceu para demonstrar o seu amor por criaturas pecadoras, caídas, dignas da ira. Essas verdades são determinantes para que você creia em Jesus Cristo como Ele exige, segundo as Escrituras. E crendo em Jesus, segundo as Escrituras, ter a bênção de ver, ter a bênção de experimentar, ter a bênção de entrar, ter a bênção de viver eternamente no reino de Deus. Que verdades são essas que nós encontramos no texto? Primeiro nós olhamos para os versos 12 e 13, onde Jesus diz: se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu aos céus, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. A primeira verdade que Jesus faz questão de falar a Nicodemos, de ensinar aquele mestre em Israel que não sabia coisas importantes, a primeira verdade é que ele, Jesus, é a prova maior que Deus enviou do céu para que nós pudéssemos conhecer o seu infinito amor. Jesus é a maior demonstração do amor de Deus por pecadores. Esta é a primeira verdade que Jesus pretende ensinar a Nicodemos. Quem ele é, qual é a sua natureza, o que ele é, qual é a sua origem. Nicodemos tinha a vida inteira, tinha gasto a sua vida inteira, tinha passado a vida inteira aprendendo com homens, aprendendo o ensino de homens, e havia conseguido se tornar um mestre em coisas humanas. Ele havia se tornado um mestre religioso, um professor de religião. Mas ele precisava nascer de novo. Mesmo com tanto conhecimento religioso, Nicodemos precisava nascer de novo por um motivo muito simples. Ele não compreendia as coisas celestiais. Ele ainda não tinha encontrado em toda a sua vida, talvez 50 anos de idade, ele ainda não havia encontrado quem lhe falasse com conhecimento das coisas celestiais. Ele ouviu conhecimento de homem, ensino de homem, coisas sobre homens, mas ele ainda não havia ouvido falar sobre as coisas do céu. João registra as palavras de Jesus, e essas palavras não podiam ser compreendidas naturalmente por Nicodemos. E é por isso que João vai explicar que Jesus estava tratando de coisas celestiais. É por isso que João vai dizer qual era a origem de Jesus. É por isso que João vai dizer que Jesus é o unigênito de Deus, descido dos céus, o lugar que a ele pertencia por direito e natureza, e havia descido dos céus, estava ali com Nicodemos para falar das coisas celestes com propriedade e conhecimento. Podemos acumular conhecimentos no mundo, podemos acumular conhecimento religioso, mas se o Senhor não se revelar a nós, todo este conhecimento é absolutamente inútil. Jesus afirma para Nicodemos que é da sua natureza pertencer ao céu. Jesus afirma que é da sua natureza estar acima da terra, ou as coisas terrenas estarem sob os seus pés como uma estrada, como um tapete. Somente Ele, Jesus afirma neste texto, somente Ele esteve no céu. Somente Ele desceu do céu e somente Ele tem pleno direito de permanecer no céu, onde está neste exato momento.
e de onde voltará para julgar cada um de nós, para nos julgar segundo a maneira como respondemos àquilo que Ele mesmo revelou, da maneira que Ele revelou a respeito de si mesmo. Como diz o verso 19, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E é curioso que Jesus fala das trevas, porque Nicodemos escolheu as trevas, escolheu a noite para ir ter ao encontro de Jesus, para que ninguém o visse. Era impossível para Nicodemos entender claramente quem era Jesus. Mestre, filósofo, rabino, político, enganador, profeta, eram tantas as possibilidades que ele podia escolher, eram tantas as possibilidades para atender a cada uma das perspectivas de quem perguntasse, e era tão difícil identificar e entender quem era Jesus, que até mesmo os seus discípulos que andavam com ele dia e noite tinham dificuldade. O próprio Pedro só foi possível, só foi capaz de dizer quem era Jesus, só foi capaz de dar uma resposta satisfatória a respeito de quem é Jesus, porque o Pai lhe deu uma revelação especial. Quando Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus diz: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas meu Pai que está no céu. Isso aconteceu várias vezes depois de Jesus ter afirmado que ele era eterno. Por exemplo, em João 8,58, Jesus diz: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Em João 5,36, mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, estas que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Jesus afirma claramente que Ele é o caminho para que os crentes viessem ou tivessem uma entrada no relacionamento com o Pai, em João 14,6. Jesus afirma em João 10,30 que Ele e o Pai eram um só. Jesus afirma que Ele, somente Ele, é a capacitação para a realização de qualquer boa obra. E ainda assim, os discípulos de Jesus tinham dificuldade em entender quem era Jesus. Imagina Nicodemos, que gastou, que investiu um pequeno espaço de tempo para ir apressadamente ao encontro de Jesus no meio da noite. O que Nicodemos precisava aprender a respeito de Jesus é que Jesus é, em sua essência, o próprio Deus conosco. Jesus é o Filho aprovado por Deus, como diz Pedro, e foi com este propósito de revelar quem Jesus é, que Deus mandou que João narrasse cada uma das passagens que ele escreveu. Todo o Evangelho de João foi escrito com um único objetivo. Se você perguntar por que João relatou esse encontro de Jesus com Nicodemos, a resposta de João é: essas coisas foram escritas para que você creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenha vida em seu nome. Por que a traição de Judas foi registrada? Por que a ceia foi registrada? Por que cada um dos eventos que estão ali foram registrados? Estas coisas foram escritas para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo vocês tenham vida em seu nome. Quando um homem pede uma mulher em casamento, junto com o pedido de casamento, ele entrega um anel de brilhantes, um anel de ouro, uma aliança. Aquela joia, em si mesma, ela não é o pedido de casamento. Ela não é o que unirá o casal. Ela é apenas um símbolo do que une o casamento. Mas Jesus não é apenas um símbolo do amor de Deus. Ele não foi dado apenas para mostrar o amor de Deus. Na verdade, Jesus é o próprio amor de Deus encarnado. Ele é a demonstração do amor de Deus, é o amor de Deus entregue por nós, é o amor de Deus derramado dos céus em favor de cada um de nós. A ponto de João escrever o seguinte: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por esta razão, não
nos conhece porquanto não conheceu a Ele mesmo. Um dia, um rei chamado Luís XIV, cheio de arrogância, quando lhe disseram que ele não podia fazer o que queria da França, ele responde: "L'État c'est moi", o Estado sou eu. E não era, tanto que perdeu a cabeça logo depois. Mas nós podemos dizer com a mais profunda certeza: Jesus, c'est l'amour de Dieu. Jesus é o amor de Deus. Jesus é a demonstração mais plena, cabal, perfeita e completa do amor de Deus. Mas Ele é mais do que isso. E esta é a primeira verdade que eu quero que você guarde no seu coração, que você guarde na sua mente, que isso falte a sua vida. Jesus é a demonstração mais perfeita do amor de Deus. Mas é mais ainda. Versos 14, 15 e 16. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A segunda verdade que o texto nos mostra é que Jesus é a manifestação justa da ira de Deus que não deixa de punir o pecado. Parece contraditório escolher João 3,16 para falar da manifestação da ira de Deus, quando nós estamos acostumados a ouvir falar que João 3,16 revela o amor de Deus. Eu não tenho dúvidas que João fala nesse capítulo da mais impressionante manifestação de amor que alguém já fez: dar o seu próprio Filho para resgatar inimigos. Paulo vai escrever em Romanos 5 que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. No contexto você vai encontrar as palavras pecadores, inimigos e ímpios com o mesmo significado. Pecadores, ímpios, inimigos e fracos. Todas as quatro palavras com o mesmo significado. Mas esse texto muitas vezes é lido sem a devida atenção para um importantíssimo detalhe. E é justamente esse detalhe que vai demonstrar a grandiosidade do amor de Deus. Jesus diz que a sua morte na cruz seria também a demonstração do imenso desprazer de Deus para com o pecado. O fato é que o pecado é aquilo que os romanos antigos consideravam como crime de maiestas, como o crime de ofensa contra o governante supremo, como um crime que era considerado digno de pena capital, porque era uma traição, era considerado como uma traição à própria pátria. Do ponto de vista de Deus, o pecado é uma ofensa direta à sua santa pessoa. É uma rejeição à sua autoridade. É uma afronta ao seu direito como governante. É a aceitação da soberania de um inimigo sobre a sua vida. Colocando de outra maneira, o pecado é um ato de declaração de guerra contra Deus. E não existe aos olhos de Deus a ideia de pecado passivo. Não existe aos olhos de Deus a ideia de neutralidade. Pecar é sempre desobedecer. Pecar é sempre rejeitar a vontade de Deus. Mesmo a inação, mesmo não fazer nada, é ofensivo a Deus. Pecar é não fazer o que Deus manda. Tiago, no capítulo 4, diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Pecado é não apenas não agir mal, mas também não reagir ao mal fazendo bem. Pecado também é ação. É fazer o que Deus não manda. É transgredir os mandamentos do Senhor. É quebrar a aliança do Senhor. Do ponto de vista de Deus, não existe neutralidade. Não existe meio termo. Quem não está a serviço de Jesus está contra Jesus. Quem não é por Jesus é contra Jesus. E é por causa do pecado que a ira de Deus é lançada sobre aqueles que praticam a iniquidade.
Efésios 5 diz assim: ninguém vos engane com palavras vãs. Não, isso não é pecado, não, todo mundo faz. Porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E foi por causa da iniquidade de uma porção de pessoas que Jesus foi levado àquela cruz. Foi por causa do pecado de homens e mulheres semelhantes a mim e a você que Jesus foi levantado naquela cruz. Foi por causa do castigo do qual eu sou digno e você merece. O pecado que cabia a cada pecador, a cada transgressor. Foi por causa deste pecado, do meu e seu, do nosso pecado, que Jesus bradou de angústia pelo fato de sentir-se abandonado pelo Pai, com quem gozava de comunhão eterna, lá em Marcos capítulo 15, onde ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que experimento tão grande desamparo? Ali, o justo clama de angústia e de dor, porque sofria no seu lugar. O justo clama, sofrendo no lugar de injustos. Ali Jesus sofria em lugar de cada um de nós. Se nós não sabemos, nós sabemos que nós somos realmente injustos, realmente merecedores do castigo. Mas ele sofreu aquilo lá para que pela fé nele, para que crendo nele, nós não precisássemos ir nós mesmos para a cruz, para que assim nós morrêssemos com ele naquela cruz de maldição. Naquela cruz, que aqui Jesus já está mencionando ainda de maneira velada. Naquela cruz, Deus está dizendo que não deixou, que não deixa e que não deixará nenhum pecado sem a devida punição. Aquela cruz que manifesta o perfeito amor de Deus, também manifesta a justa ira de Deus sobre o pecado. Por isso Cristo foi levantado naquela cruz. Mas nós não paramos aqui. Há uma terceira verdade que o texto nos mostra. Nos mostra que Jesus é a manifestação do amor de Deus para cumprir a sua justiça. Se em Cristo é manifestado o amor de Deus, e se na cruz é manifestada a ira de Deus, quando nós juntamos essas duas coisas, nós temos na cruz, nós temos em Cristo na cruz a manifestação do amor de Deus cumprindo a sua justiça em nosso favor. Versos 14 até o verso 18: do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Nós temos uma tendência de ler a Bíblia separando como ela já vem separada previamente para nós, mas quando João escreveu não tinha separação, não tinha parágrafo, era tudo um texto só, não tinha capítulos, não tinha versículo, e tudo isso que ele escreve aqui está absolutamente ligado. Quando ele fala que Deus deu Jesus para morrer na cruz em nosso lugar, para que nós tenhamos vida eterna. E ele continua dizendo que esse amor de Deus ao mundo significa também a revelação da sua justiça para a salvação dos pecadores. Ele também fala sobre o julgamento dos pecadores que não creram no nome do unigênito Filho de Deus. O que João está dizendo é que em sua justiça Deus não pode deixar os pecados impunes, pois do contrário Deus estaria sendo injusto consigo mesmo, injusto com as suas leis. Como é que Deus poderia exigir de nós, suas criaturas, que fôssemos obedientes às suas leis, se Ele próprio não as obedecesse? Se Ele próprio fosse contra a sua natureza, dizendo: eu criei essa lei, mas eu não quero que ela seja obedecida. Deus não criou lei para Satanás ver, Ele criou leis e mandamentos para que sejam cumpridos. A Escritura diz que Deus ama com amor eterno
A Escritura diz em Jeremias 31 que Deus ama com amor misericordioso. E em João 3, Jesus está falando que Deus resolveu manifestar este amor para com aqueles que não mereciam nada além da aplicação da sua justa ira. Deus vai manifestar o seu amor, queridos, motivados por sua graça. E graça consiste em Deus nos dar não o que nós merecemos, porque nós merecemos a sua ira, mas consiste em Deus dar ao pecador exatamente aquilo que ele não merece. A graça consiste em Deus dar a nós pecadores o que nós não merecemos, o seu amor salvador. E é só por causa do amor salvador de Deus que eu e você estamos aqui agora. É para ouvir falar deste amor, é para experimentar esse amor, é para viver esse amor, e é para reagirmos a este amor que nós fomos chamados para estar aqui nesta noite. Qualquer um que ousar chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero ser julgado segundo a minha própria justiça, vai estar inapelavelmente condenado. A Bíblia diz que não há um homem sequer sobre a face da terra que faça o bem e que nunca peque. Eclesiastes 7:20 diz isso de maneira muito clara: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não devemos nos esquecer o que diz o profeta Isaías a respeito da possibilidade, da tentativa de qualquer ser humano em apresentar-se como justo. Isaías diz assim: todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundície. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Isaías conta com a concordância do apóstolo Paulo, que diz assim: pois todos pecaram. Todos. Eu e você. Nós. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Jesus faz menção a uma serpente levantada do deserto nos dias de Moisés. Aquela serpente, ao ser levantada, uma serpente é sempre uma coisa repulsiva, é sempre um símbolo de morte. Mas aquela serpente foi levantada no deserto como um símbolo de morte, para que aqueles que estavam morrendo pudessem viver. A serpente foi mais tarde, aquela imagem mais tarde foi endeusada pelos idólatras judeus. Mais tarde recebeu o nome, foi chamada de Neustã, foi queimada por um dos servos de Deus. Aquela serpente era um lembrete aos judeus que aquilo que eles mereciam era a morte. O que eles mereciam era maldição e morte por sua desobediência. Mas ao mesmo tempo, aquela serpente representava a promessa de Deus de que todos os que fossem obedientes, mesmo achando que aquilo era um absurdo, mesmo que todos os que forem obedientes receberiam perdão e cura. Não era a serpente que curava, era a obediência ao mandato do Senhor, para que eles olhassem para aquilo que fora levantado, que era símbolo de maldição. A serpente é amaldiçoada desde o livro de Gênesis, mas que era um símbolo de maldição, e naquilo que era um símbolo de maldição, o Senhor estava dizendo: na cruz eu vou trazer vida. Onde vocês veem um maldito, vocês precisam entender que aquele lugar é de vocês, mas é através da cruz, é através daquele que vai ser pregado na cruz, que eu vou trazer vida para vocês. Da mesma maneira que os judeus endeusaram a serpente, da mesma maneira que os judeus deram um nome à serpente, os cristãos também fizeram a mesma coisa com a cruz. Os cristãos passaram a chamar a cruz de crucifixo, atribuindo à cruz propriedades extraordinárias, mantendo uma imagem na cruz representando aquele que não está lá, mas que se assenta no trono. Ele não está mais pregado em uma cruz, ele não ficou pregado na cruz.
pois ele se assenta no trono. Jesus, neste texto, início do Evangelho de João, ele já está anunciando a sua morte substitutiva. Ele já está anunciando a sua morte vicária. Ele já está anunciando que é somente por meio da fé nele que o pecador pode nascer de novo. Que o pecador pode receber nova vida. Que o pecador pode entrar num novo tipo de relacionamento com Deus. Somente através da fé em Jesus, você pode deixar uma vida de obras religiosas inúteis, como era a vida de Nicodemos, e tornar-se um verdadeiro filho de Deus. Somente olhando para Cristo, aquele que é a luz do mundo, é que alguém é capaz de deixar de andar nas trevas. Não é de espantar, queridos, que no momento em que o Senhor Jesus, a luz do mundo, brada lá no Calvário, que tudo estava consumado, e entrega o seu Espírito ao Pai, houve trevas sobre a face da terra durante 3 horas. Vou contar uma coisa para vocês. Os estudos dos astrônomos dizem que nunca houve um eclipse completo com tão grande duração, com exceção no instante em que o Senhor Jesus diz: está consumado. A luz do mundo é retirada do mundo, as trevas tomam conta, mas isso não é para sempre, não. A serpente de bronze não curava ninguém. Um pedaço de madeira não cura ninguém. O que curava os israelitas era a obediência a Deus. O que cura, o que nos cura é a obediência perfeita de Jesus e a nossa resposta obediente por fé naquele que levou sobre si as nossas enfermidades. Assim como a serpente não tinha utilidade nenhuma depois daquele episódio, assim também a madeira daquela cruz lá de Jerusalém tornou-se absolutamente inútil. Mas aquela serpente na estaca, o Cristo na cruz, podem ser interpretados como um enorme outdoor, onde Deus diz: aqui está a cura, eu sou a cura, olhe para mim e viva. Ali está a vida para aquele que, como salmista, clama por vida confiante nas misericórdias do Senhor, como diz o salmista no Salmo 119: baixem sobre mim as tuas misericórdias para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. 3 coisas, 3 verdades que eu quero que você guarde no seu coração. A primeira delas: Jesus é a demonstração mais perfeita do amor de Deus. Jesus na cruz é a prova de que Deus não vai considerar o pecador como justo, não vai deixar de punir o pecador. Jesus na cruz foi o meio de Deus para que você não precisasse ir para a cruz e experimentasse a salvação pelo infinito amor de Deus. Quero concluir lendo o restante do texto, versos 17 a 21, que diz assim: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome unigênito do Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Provavelmente não existe um tema sobre o qual mais se fala do que amor. Eu acredito que não há nenhum amor mais difícil de definir por meio de raciocínios humanos do que o amor de Deus. Olha para isso. Como pode um Deus santo, perfeito, completo em si mesmo,
que não tem necessidade de nada nem de ninguém para ser infinitamente glorioso, que tem à sua disposição milhares de anjos que não caíram para o seu louvor, anjos sem pecado, como pode esse Deus se importar conosco? E observe que quando ele fala de nós, quando ele fala de uma nação inteira, ele chama de vermezinho de Jacó. Imagine nós individualmente. Como pode este Deus santo ter afeição para com criaturas que, mesmo em sua insignificância, lhe declaram guerra, a ponto de declarar a sua morte? Então, quem dissesse Deus está morto. Como pode aquele que não tem prazer no pecado, cuja santidade não tolera o mal, ainda assim se importar com seres como nós, mortos com sua própria natureza, andando segundo as inclinações pecaminosas do seu próprio coração, em atitude de franca rebeldia contra o Senhor, mesmo quando este Senhor está lhes demonstrando o seu grande amor? Para um pouquinho para pensar. Pergunte para você mesmo: como é que Deus pode me amar? Como é que Deus pode me amar me conhecendo exatamente como eu sou? Como é que Deus pode me amar sabendo de cada um dos meus pecados, de cada um dos meus maus pensamentos, da má vontade, da preguiça com que eu faço as coisas que Ele, para o seu próprio bem, colocou para eu fazer, para o meu bem? Como é que eu posso entender que esse Deus me ama, sendo que Ele me revela esse amor perdoador e salvador, e mesmo assim eu continuo rebelde, preguiçoso, desobediente? Como é que pode? A pior coisa que você pode pensar sobre o amor de Deus é que o amor de Deus seja um amor simplesmente mostrado, passivo, contemplativo e platônico. Como se Deus dissesse lá no alto de um morro: eu amo você, vem até aqui se você quiser. Olha, os meus braços estão abertos te esperando, eu não vou fechar, por favor, venha receber o meu abraço. O amor de Deus não é um amor frustrado. O amor de Deus, demonstrado em Cristo, é um amor que age, é um amor que transforma, é um amor que inunda os corações, é um amor que transforma o pecador em nova criatura, é um amor que dá ao pecador um coração capaz de responder positivamente a esse amor revelado. João diz que nós amamos a Deus por um motivo muito simples. Não porque nós queiramos, porque nós sejamos bonzinhos, porque nós nos sintamos, quero experimentar. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro e derramou abundantemente o seu amor sobre o nosso coração. O amor de Deus é um amor que não espera que o morto se salve, mas que age e salva o morto, o perdido, aquele que com justiça merecia a ira de Deus, aquele que com justiça era merecedor da condenação e do inferno. O amor de Deus é um amor que, de graça, dá graça, quando o pecador só merecia a morte e o inferno, porque a morte e o inferno são o salário do pecado. Cristo, naquela cruz, expressou o amor de Deus para consigo mesmo, expressou o amor de Deus para com os seus filhos. Naquela cruz, Deus atestou a mais dura condenação para aquele que não crê na sua promessa de salvação. Sabe de uma coisa? Não existe outro meio de salvação. Rejeitar o amor de Deus significa manter-se sob a inescapável condenação, tanto hoje quanto no dia da ira do Senhor. Em Jeremias 15, o profeta diz a um povo rebelde: tu me rejeitaste, voltaste para trás, por isso levantarei a mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de ter compaixão. O amor de Deus revelado em Cristo é o amor que apresenta ao homem que está em trevas
a mais brilhante e perfeita luz. Infelizmente, muitos preferem a insensatez. Muitos preferem manter os seus olhos fechados. Muitos rejeitam a chegar-se à luz para que vejam a glória de Cristo e assim vejam a si mesmos como são e o que merecem. Muitos querem, como Nicodemos, alcançar o reino de Deus pelo que fazem, mas não querem arrepender-se de seus pecados, mas não querem confessar os seus pecados, mas não querem obter a purificação que somente o Senhor dá. O amor de Deus é um amor completo e perfeito, totalmente eficiente, e não deixa de fora do seu alcance nenhum daqueles a quem Ele ama. O amor de Deus muda corações endurecidos. O amor de Deus transforma corações inimigos em corações amorosos. O amor de Deus leva o pecador a amar com o amor de Deus. Leva o pecador rebelde a cumprir a vontade de Deus, vivendo para a glória de Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para você, é que nós estamos concluindo. Você ama verdadeiramente a Deus? Vivendo para a sua glória? Se você não tem vivido para a glória de Deus e impulsionado por este amor, por que você não toma agora a única atitude acertada a se tomar? Abandonar as trevas, a chegar-se para a luz, experimentar o amor de Deus e viver para a sua glória. Esta pergunta que eu quero deixar para você refletir a partir de agora. Experimentando o amor de Deus, você tem vida. Rejeitando essa demonstração do amor de Deus em Cristo Jesus sobre ti, permanece aí, Deus. Vamos orar, Senhor.